Eu sou diretor de arte há já alguns anos. No meio da ponte eu fiz as contas, então nem me perguntem, que já faz bastante, né? E comecei a minha carreira há muito tempo atrás no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, né? E também sou artista plástico. Então, divido as minhas horas livres com a propaganda, né? Atualmente estou trabalhando na agência Reds, fazem isso há 3 anos e meio, que é o tempo que eu vim para cá, para o Rio de Janeiro. Tá? Na Reds eu sou diretor de criação, junto com o Flávio Medeiros. Ao longo também da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas agências grandes, algumas multinacionais, e ao longo desse percurso, né, eu fui fazendo um portfólio e fui crescendo, passo a passo. Por exemplo, a primeira foi a J. Walter Thompson, depois foi a Young Rubicon Lisboa, onde eu trabalhei por 2 vezes, Young Rubicon Nova York, Loewe, que na época era Loewe Lintas, e nesse percurso também, durante uma época, inventei de ser dono de agência e montei uma agência em Lisboa, que se chamava Z, foi associado a Collett Dickinson Pierce Partners, que era sócia da Dentsu, que é a maior agência japonesa, né? Então, vamos ver um filme, tá? Agora do momento de Reds, momento de Rio de Janeiro, tá? Só para a gente entrar um pouco no clima de Rio. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do Rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim. Tudo o que você ama tem no Rio. Tudo o que a sua mãe quer tem no Rio Sul. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Rio Sul, o shopping carioca. Primeira homenagem da Reds, abrindo no Rio de Janeiro, né, as mães cariocas, a mulher carioca. Bom, isso são minhas anotações aqui para seguir o percurso, né? Então, eu estou aqui hoje porque uma semana atrás eu recebi um telefonema da Ana Letícia, né, convidando para essa palestra. Eu pensei, bom, eu não tenho nada alinhado, eu tenho algumas ideias, alguns rascunhos, mas não tenho nenhuma palestra pronta. Então eu pedi um dia para pensar, para ver se eu ia conseguir reunir algum material, né? E nesse meio tempo eu pensei, bom, bacana, eu tenho como o tema era Cannes, né? Eu pensei, eu tenho já algumas coisas para dizer sobre isso, já são alguns anos de experiência com o Festival de Cannes, né, e com algumas conquistas nesse festival. Então, eu acho que dá para reunir algum assunto sobre isso, né, e aí, pensando mais na hora de montar a palestra, eu lembrei que esse ano, em junho, né, 3, 4 meses atrás, em Cannes, eu estava com o Flávio, né, que é meu parceiro do dia a dia, e a gente decidiu dar uma volta nos arredores de Cannes, né, porque além das experiências técnicas e o aprendizado de Cannes, Cannes também tem uma paisagem belíssima, é um lugar muito interessante. Então, depois de um dia longo e cheio de informação, a gente decidiu sair, tomar uma cerveja, um vinho rosé, alguma coisa assim, em São Paulo de Vence, que é uma cidadezinha fortificada, que fica 1 hora de Cannes. Aí pegamos o carro, fomos até lá, e sempre que eu estou em viagem, eu sempre levo algum bloco de anotações para fazer algum desenho, né? E comecei a desenhar. O Mário Nakamura, que é o palestrante que vai falar depois de mim, estava junto, e assim como eu levo um bloquinho de notas, o Mário sempre tem uma câmera, ele trabalha com isso, né? E aí eu comecei a fazer um desenho sobre a vista de São Paulo de Vence. Aí ele começou a fotografar e tal.
Aí depois tinha umas árvores muito bonitas, uns plátanos com uma textura belíssima, né, contra o muro fortificado da cidade. E o Mário fez mais umas imagens e tal. E a gente pensou, pô, isso aqui daria alguma coisa, né? E eu falei para ele, pô, eu tenho uma ideia há muito tempo que é desenhar o Carlton Hotel. Vamos falar amanhã, vamos se encontrar amanhã, então depois da palestra, ou meio-dia, conforme for, você leva a câmera e você faz um making-off do desenho. Então, para dar um pouco do clima de Cannes para vocês, nada como uma música francesa, um pouco da paisagem de Cannes e um pouquinho de arte, já que eu vou falar também sobre direção de arte. Méditerranée, tous les flonflons, les airs démodés, une orange pressée. Méditerranée, il fait trop froid pour aller nager, pour te faire danser. Dehors, la nuit nous jette un sort, on voit l'étoile du nord. Tu fais un vœu, des sanglots dans les yeux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. L'inspiration n'est pas comme un beau chien, ami fidèle et qui lèche la main. L'inspiration s'envole et va plus loin. Ailleurs, ailleurs. Comme une femme, elle vous fait les yeux doux, vous ensorcelle et se donne tout à vous. Puis sans raison, elle s'en va tout à coup. Ailleurs, ailleurs. Pendant des nuits, on l'a... Bom, um pouquinho de música francesa, né, ajuda o clima e mostrar um pouco do que é o festival. Então, nesse breve vídeo, né, estão duas paixões minhas, uma a propaganda, outra a arte. Em propaganda, né, a paixão pelo trabalho criativo, honesto, competitivo, né, o trabalho que a gente faz no dia a dia com seriedade e que, em algumas ocasiões, né, a gente consegue até trazer algum prêmio e se divertir também um pouco com isso. E, do outro lado, a paixão pelo desenho, que vem desde criança, né. Eu tinha, acho que 2 anos quando eu comecei a fazer os primeiros desenhos, e tenho isso guardado até hoje, né? E, por acaso, os primeiros desenhos que eu fiz eram Volkswagens, eram os carros da época, mas sempre com a marca grifada, era posto de gasolina, Ipiranga, porque era lá no sul. Então já estava ali algum indício, né, de que ia passar o resto da minha vida com essa dupla personalidade, o diretor de arte e o artista na mesma pessoa, às vezes brigando, às vezes em paz, né? E mostra também 2 desafios. Primeiro, o Festival de Cannes em si, né? E outro que era desenhar o Carlton Hotel. O festival, no caso o desenho do Carlton Hotel, deu para acabar aquele dia, foi ótimo, foi divertido, né? Esse é o desenho, né? Então, assim, eu estava há muito tempo, toda vez que eu ia a Cannes, eu acho que já fui umas, sei lá, 14 vezes a Cannes, e sempre que eu passava, eu falava assim, olha, na próxima eu vou desenhar esse hotel, na próxima eu vou fazer esse hotel. E aí esse dia aconteceu, né, e graças também à presença do Mário Nakamura, que estimulou a fazer esse making-off, e o desenho aconteceu, né. Então, isso é uma coisa. O outro lado é o desafio de Cannes em si. Então, nós vamos falar um pouco sobre leões em Cannes, né. Tá, põe noção. E aliás, eu trouxe para vocês, para quem não conhece, eu trouxe um leão de Cannes de verdade, real, que é... Está aqui, né? Está aqui.
esse foi o primeiro leão de Cannes da minha carreira, o primeiro leão de ouro, né? E o primeiro também da história de Portugal. Tá? Então, grande parte do nosso trabalho dentro de uma agência, e às vezes fora de hora, às vezes em fins de semana, né, é correndo atrás desse bichinho. Né? Depois, pode passar aqui, pode olhar, é pesado, né? Tanto que ao longo da minha carreira eu conquistei vários, né? Depois eu vou falar um pouco sobre cada um deles, mas eu não tenho todos, porque isso também pesa na bagagem, na hora de passar na maquininha, sempre apita e aquela confusão. Né? Bom, aí, esse foi o primeiro leão da minha carreira e o primeiro leão da história de Portugal. Depois veio o segundo, o terceiro, também para Portugal. Depois, já pelo Brasil, quando eu voltei, foram mais 3, né? E um de televisão. Tá? E dos grandes festivais, além do Festival de Cannes, né, eu gosto de citar sempre, tem mais 2 ali, que é o Clio Awards, o Eurobest e o Art Directors Club of New York. Então, felizmente, consegui colocar peças, né, nesses prêmios todos e nos anuários, né, correspondente a eles. Um muito importante para quem quiser ser diretor de arte, um dia, né, é o Art Directors Club of New York. Essa é a bíblia da direção de arte. Nesse, tem uma distinção, um distinctive merit, depois eu mostro para vocês. Bom, esse foi o primeiro leão esse que eu acabei de falar para vocês, o primeiro leão de ouro, foi no primeiro festival do Present Poster, é um leão de press, né? E era para uma editora que estava fazendo uma campanha de incentivo à leitura. Isso lá em Portugal. Então era muito curioso estar aí em Portugal, a terra da língua portuguesa, e falando sobre a importância de ler para as pessoas. E a ideia é muito simples, né? É só uma traça, aquelas traças que roem livros, né? E diz, ela não tem cérebro, mas devora mais livros do que você. Aí tem um texto ali, depois fala, se você pode ler esse anúncio, você pode ler um bom livro. Esse anúncio ele foi um cartaz e ganhou um Eurobest ouro também. Na sequência, Johnny B. Good Tonight foi uma campanha para uma revista de som, né? E era toda com músicas, eram músicas conhecidas, eram cartazes que vinham no meio da revista. E no caso deu essa construção gráfica, né, bastante simétrica, sei lá, interessante. E o fundo foi feito à mão, na época quase não tinha computadores, assim, então foi um trabalho quase artesanal para fazer. Né? E diz, Johnny B. Good Tonight, e fala, à noite ainda é uma criança, mas você não, use camisinha. Né? Esse foi leão de prata em press e leão de bronze em pôster. Tá? É o que vocês estão vendo, né? Ele foi feito para a revista Sex, né, que mostra um pouco de como é que é a cabeça do homem. Né? A minha ex-mulher achava que era a minha cabeça. Então, né? Como é que é a revista que sabe o que se passa na cabeça do homem, né? Tá? Esse foi leão de bronze, foi para Häagen-Dazs, e era para cada produto da Häagen-Dazs tinha uma foto, sempre fazendo uma coincidência. A outra era uma mulher que fazia um biquinho, como se estivesse dando um beijo, e do lado tinha um morango, né, e assim por diante. E o que ganhou o prêmio foi esse, que é o do café. E na sequência a gente vai ver um filme, né, que foi Leão de Bronze também. E é um filme muito simples, de concepção e de produção. Foi filmado em Barcelona. To rub out the risk of AIDS, use this rubber. Para apagar os riscos da AIDS, use essa borrachinha. Então ele apaga naquela letra com a própria camisinha, que é feita de borracha, e funciona mesmo. Quando a gente teve a ideia de fazer um teste, era isso mesmo. A gente desenhei a AIDS, então não tem truque, não tem nada, e foi real, foi feito, né, direto. Essa peça isso já foi em São Paulo, pela agência Loewe, cliente Renault, durante o São Paulo Fashion Week. E essa peça ganhou o prêmio da Central de Outdoor,
concorrendo com, são 2.000 outdoors de todo o Brasil. Ela ganhou o prêmio de viagem ao exterior, né, que na época era um prêmio muito cobiçado, que era o prêmio da Central de Outdoor. Essa peça, por incrível que pareça, não tem Photoshop, ela é Photoshop free, não tem nada. Ela foi produzida totalmente, né, foram produzidos acho que 40 modelos de roupa e colocados, dispostos dessa maneira, no tamanho real de um carro, né. Essa foto não dá para ver muita textura, porque o JPEG está meio em baixa, mas ele tem muita textura de diferentes tecidos e cores, fazendo esse Renault Twingo, né, patrocinando o São Paulo Fashion Week. Esse anúncio ganhou um Clio em Chicago, e é como tá, quer dizer, ele foi feito com um pouco de heroína e um pouco de cocaína, no caso, mocap, e as duas juntos, né, fazem essa ideia, que o cigarro mata mais do que a heroína, literalmente do que a heroína e a cocaína juntos. Então a ideia era juntar as duas coisas e fazer esse desenho de cigarro feito com heroína e cocaína. Tá? E aí são algumas outras peças que participaram de festivais e algumas edições de anuários internacionais. Esse foi para a Mercedes, patrocinadora oficial do Festival de Música de Sintra, em Portugal. E um dia também, eu ia muito a Mercedes, era meu cliente na agência Z, em Lisboa. E um dia, chegando assim, na fábrica, tinham 3 Classe S estacionados, né? E aí quando eu olhei, eu falei, pô, parece as teclas de um piano, né? E aí fiz um esboço na hora, fiz um rascunho da ideia, depois a gente foi produzir, conseguiu os carros, fez a foto, e junta, né, o Mercedes, música, patrocínio, está tudo numa mesma imagem. Essa peça foi quando os franceses fizeram uma série de testes atômicos em ilhas do Pacífico, e nós nos juntamos uma ONG portuguesa, quer dizer, eles chegaram até nós, que eles tinham conseguido uma página dupla no principal jornal de Lisboa, e queriam fazer uma ação, uma ação de protesto aos testes franceses no Pacífico, no dia em que a bomba atômica completou 50 anos, né? E aí, por acaso, essa ideia, o layout é meu, mas a ideia começou com um atendimento da agência, não foi nem na criação. O que mostra também que qualquer pessoa é capaz de ter ideia, não precisa ser um redator, um diretor de arte, qualquer pessoa dentro de uma agência pode contribuir com uma ideia, é só estarmos atentos a essas ideias quando elas passam pela gente. E esse atendimento chegou de manhã falando assim, pô, pensei nessa coisa do cogumelo atômico, né, cogumelo, e ficou falando sobre o cogumelo, e aí ele disse, pô, a gente foi atrás de uma foto para ver, e nesse meio tempo saiu o título, né, que é, com um cogumelo desse tamanho, o que os franceses querem cozinhar? Nós? Né? E esse anúncio ele saiu então no jornal e foi repercussão nacional, os estudantes saíram para a rua com esse anúncio assim, ampliado, e foi uma grande cobertura. Aí mais algumas aplicações também do desenho com a imagem, as duas coisas conversando para fazer um terceiro elemento. Esse era para o Smart Roadster da Mercedes, né, fazendo essa imagem do tubarão, e o outro no caso do surf. Bom, mas aí, pensando, né, e aí tem uma ideia, que assim, pô, volta. Já viu? Né, aquela assim, pensar, existe uma forma fácil de chegar a Cannes, saindo aqui da Universidade Federal Fluminense. E essa é a fórmula, né? Pode passar, Matheus? Né? Você sai daqui, segue na direção sudoeste, na rua Miguel Frias, aí você anda um pouquinho, pega a Avenida Roberto Silveira, aí tem a ponte de Niterói. Você passa a ponte, lá no final à direita, né, tem uma placa que tem o Aeroporto do Galeão. Então você vai em direção ao Aeroporto do Galeão, né, e hoje tinha no site uma passagem para Paris em promoção a 940 euros. Tá? Então essa é a maneira mais fácil que tem de ir a Cannes. Tá? No entanto, tá aí a rota também, para a gente saber. Mas essa é a maneira fácil. Só que com essa maneira fácil, você chega em Cannes como turista.
você se diverte, você tem emoções, sensações, a cidade é fantástica, a Côte d'Azur é um lugar maravilhoso, tem arte, tem museus do Picasso, tem milhares de atrações para fazer nos intervalos das apresentações de Cannes, né? Mas tem a maneira mais difícil, que é a maneira... Volta um pouquinho, antecipei. Que é o dia a dia de uma agência. Você entrar, conseguir um estágio numa agência e começar a trabalhar, mostrar serviço, e aos poucos ir conquistando a confiança do diretor de arte, do redator, depois do diretor de criação, né, até que você é promovido para diretor de arte júnior, aí você começa a fazer uns trabalhinhos. Ou seja, tem toda uma via crucis, né, uma via sacra que você tem que passar até conseguir chegar em Cannes, não como turista, mas então como delegado ou como representante da agência, e melhor ainda, quando você vai a Cannes, concorrendo. Porque aí você pode ter o grande prazer de vir ganhar um prêmio, uma peça lá. Agora, o seguinte, para isso, né, o dia a dia não é fácil. E se você for diretor de arte, um dia você vai ter que trabalhar, no caso, com um redator. Né? O diretor de arte, então, é aquele cara que trabalha na frente de um computador grande, ele olha para o lado e enxerga um redator. O redator trabalha com um computador menor, tem uma tela assim, um pouco menor, ele olha para o lado e tem um diretor. Então começa aí a complicação, entendeu? O redator chega em casa, né, e fala para a mãe que o colega dele é diretor, ela não entende porque ele não é diretor de texto e trabalha com diretor de arte, né? Então, são pequenas coisas, pequenas implicâncias saudáveis do dia a dia, né? E isso levou assim, à vingança. Um dia o Flávio, com essa história, falou, não, eu vou começar uma palestra, eu vou fazer uma piada em que eu vou mostrar para todo mundo como é que é a cabeça de um redator e como é que é a cabeça de um diretor de arte, né? E essa piada era comigo, tá? Era a vingança dele. Então ele falou assim, a piada começava com o desktop dele, que ele dizia, esse é o meu desktop. Eu tenho ali a pasta de clientes, a pasta de trabalhos, a pasta pessoal, e o resto é a minha cabeça, uma coisa completamente limpa, organizada. Em compensação, olha só a tua, como é que é, ele me falou, né? Esse é o meu desktop, tá? E assim, o que a gente conclui, no fundo, disso tudo, né? É que eu sou desorganizado mesmo. A minha maneira de trabalhar é um pouco essa. Mas também, quem trabalha com Apple sabe que tem o Apple F, uma maçã que é o Finder, e que aí você põe uma dica qualquer e o computador te mostra a peça, né? Mas é que assim, o diretor de arte trabalha com tantos elementos, isso é só para ilustrar um pouco a diferença, né? Não estou diminuindo o trabalho do redator, em hipótese alguma, mas assim, o redator trabalha com títulos, textos, conceitos, e depois ele tem que passar a bola para o diretor de arte, que é quem vai pegar aquele título, aquele texto, e vai juntar com uma imagem, e vai gerar um conceito visual, e vai atrás da foto, e vai chamar o art buyer para pedir um orçamento, vai chamar o fotógrafo para conversar como é que vai ser a produção. Aí vai ter a produção, ele vai ter que avaliar a roupa, vai ter que fazer um casting, vai ter que escolher as pessoas, todas que vão aparecer na foto, todos os elementos que vão aparecer na foto. Depois isso vem para a agência, ele vai ter que juntar tudo novamente e acompanhar a prova de cor para ver se ficou bem. Ou seja, o trabalho do diretor de arte só acaba quando o anúncio está impresso na revista e deu tudo certo. Aí que dá aquele alívio, né? Então são mundos bastante diferentes. E nesse dia a dia, né, até por eu ser diretor de arte e ter essa ligação, no caso com a imagem, né, até uma coisa que eu costumo dizer que assim, o redator é o pai, o diretor de arte é a mãe, tá? Porque o pai está ali, ele põe a criança no mundo, aí a mãe que vai ter que criar, cuidar, ver se o anúncio está bonitinho até a hora de sair para a rua e está nas revistas, está no ar, está na TV. Então o diretor de arte é o pai, o redator é o pai, o diretor de arte é a mãe. E no dia a dia, para tornar esse trabalho mais fácil, né, e até como eu tenho essa ligação desde criança com o desenho, eu quero falar para vocês assim, de uma coisa muito interessante que convém vocês fazerem sempre, exercitarem, não cansarem de fazer, porque não faz mal nenhum, pelo contrário, que é o RAF. O RAF é o rascunho, é o esboço, né? E é
é uma técnica de arte básica que vem desde o Renascimento. Quer dizer, esse é um RAF, é um esboço do Michelangelo, né? E que com esboços assim, ele pode chegar aonde? Né? Ele chegou, por exemplo, na criação do mundo da Capela Sistina. Então, o esboço, o rascunho, né? o RAF publicitário, ele também serve para você ir conhecendo melhor o assunto, se acercando mais do tema que você está tratando, né? E quanto mais conhecimento, mais certeza você vai ter na hora de fazer um enquadramento, na hora de brifar um fotógrafo, né? Então, é fundamental o rascunho. E eu vou mostrar para vocês 3 anúncios no seu processo de criação, tá? Desde o princípio, utilizando o rascunho, tá? Como uma etapa básica e inicial do processo. Esse anúncio, tá? Eu vou mostrar Tudo começou um dia, eu estava num sebo, numa livraria, procurando uns livros, aí eu olho para o lado e porque as ideias da propaganda, elas estão na vida, a gente tem que estar atento, não é só na hora que você senta para criar, a qualquer momento, em qualquer lugar, você pode ter uma ideia, né? E eu olhei para o lado, aí tinha um senhor, ele tinha uns livros foi pegar os livros, na hora que ele levou as mãos para pegar o livro, eu enxerguei o cara tocando um piano, parecia que ele estava tocando nas teclas de um piano. Então eu fiz esse rascunho, né? Aí levei esse rascunho para a agência, aí a gente começou a procurar algumas referências para ir começando a fazer um estudo de luz, de proporção, e que é essa imagem. Então, aí as mãos vieram de um pianista, os livros são reais, então a gente começa a fazer essas etapas, esse processo de se acercando da ideia e deixando ela mais objetiva a ponto de virar um anúncio que você possa apresentar para um cliente, né? Essa campanha ganhou Leão de Ouro no Festival de Gramado e foi praticamente a cena que eu vi, só que aí bem produzida, né, com um modelo, com uma foto bem clicada, e ela falava Eurobooks, é uma livraria de Santa Catarina, que falava a melhor loja de música da cidade, a melhor livraria de música da cidade. Esse foi o primeiro anúncio, depois nós fizemos mais 2. O próximo é o violino. Então foi um primeiro esboço. Já que a gente conseguiu um com piano, como é que seria se fosse o violino? Então o cara teria que estar tocando, teria que estar mais ou menos na posição de quem toca. E aí eu fiz esse esboço, depois daí a gente foi para o layout, né, que pegamos um violinista mesmo, colocamos alguns livros, e depois a foto final, do cara saindo da livraria com os livros, mas como se estivesse tocando piano. No violino. E o terceiro é o acordeão. Esse também é quase óbvio. Depois que a gente acha fica fácil de começar a achar outros anúncios dentro da mesma campanha. Aí o layout e agora a foto final. E o cara carregando os livros como se fosse um acordeão. Tá. E trouxe para vocês também, já que o assunto também é Cannes, alguns anúncios que eu pesquei de vários festivais, não lembro a data, são alguns mais antigos, outros mais recentes, mas que utilizam o desenho como linguagem. Porque o desenho tanto serve como uma ferramenta do dia a dia, né, para você expressar a sua ideia, às vezes para contar para o próprio parceiro do lado, um esboço você já diz muito, você diz muito com aquele esboço. E esse esboço ele pode ser usado como linguagem até mesmo para um trabalho final. Essa campanha que eu vou mostrar na sequência é uma campanha para um canal de comédia, é um comedy channel, e eles usam essa linguagem muito simples do desenho, por exemplo, nesse anúncio, tá? Aqui, isso é um mero desenho, não quer dizer nada, mas se você tiver um pouquinho de sacanagem no fundo na cabeça, olha só o que pode fazer. Comedy, we take it serious, né? Então, aqui e ali. Quer dizer, o cara vai se ferrar, mas com um pouco mais de graça, se tiver aquela coisinha na ponta, né? Tá? Ou então, aqui nesse primeiro momento, já dá para imaginar, né? Que o cara vai cair dali, vai ser uma pegadinha, sei lá, uma imagem engraçada, mas fica mais engraçado ainda se a gente colocar a casca ali em cima. Entendeu? Tá? E aí, por exemplo, né, o cara ali, está caindo o vaso na cabeça, ele surpreso. Mas olha como é que seria mais engraçado ainda se fosse assim, né?
né? Ou então, por exemplo, o Hitler, né? Ou então... Quer dizer, o desenho ele pode ser usado com humor, mas uma extrema simplicidade, com essa campanha que a gente viu e que foi Leão de Ouro em Cannes. Aqui, eu trabalhei um pouquinho nessa ideia, só para vocês entenderem melhor o raciocínio, né? É uma campanha da Volkswagen, cujo conceito, e aí também entra um elemento importante do dia a dia, que é o planejamento. A agência que tem a criação que pode contar com um bom planejamento, ela tem assim meio caminho andado. Porque alguns das grandes peças criativas, elas começaram de uma frasezinha que estava no meio do planejamento. Ou dentro do briefing, do atendimento, que escreveu uma coisa, por exemplo, será, os nossos carros são construídos de dentro para fora, por exemplo, a Volkswagen, né? E olha como é que isso pode virar com um desenho pode traduzir esse conceito de carros criados de dentro para fora, quer dizer, sempre pensando na pessoa e depois na segurança da pessoa, né? O cara começou desenhando assim e fez esse carro. Ou então essa mulher e o carro em volta dela. Quer dizer, a aura de proteção que é dada por esse carro. Ou ainda esse homem e o cão e esse SUV. Né? Quer dizer, e é um desenho contínuo. Se a gente vai ver mesmo, ele começa lá na perna de trás ali do homem, e ele vai abrindo, faz o cão, e é uma linha que não tem interrupção. É um desenho que começa e vai fazendo essa espiral de proteção em volta da pessoa e que tem a forma desse Volkswagen. Ou então, por exemplo, outras formas de desenho. Aí não está dando para ver muito pela baixa resolução da imagem, mas é uma parede que ela mostra o Ronaldinho por Ronaldinho. É como se o Ronaldinho tivesse feito o próprio autorretrato, mas usando bolas, né? Então são marcas de bola, chutes na parede, que foi deixando a parede desse jeito. Né? Ou o Tevez. Aí já é uma outra campanha para esse produto, que é esse chocolate líquido, né? E com esse conceito, mas também utilizando o desenho, aí numa linguagem que buscou, talvez no Vicky Muniz, ou no mundo das artes plásticas, o desenho feito com o próprio chocolate líquido, né? Quer dizer, é sandália e meia, né? Você ama ou odeia, né? Ou então, né, esse cabelinho, né? Ou agora esses cabelos atuais também dos jogadores, né? E assim, ou você ama ou você odeia, ou um homem completamente peludo como esse. Há quem ame, há quem odeie. E aqui, uma campanha assim, ainda da mais absoluta simplicidade, né, que é feita até com régua, quer dizer, a pessoa foi traçando, né, o corpo de alguém, e é para um jeans slim da Levi's, né, da Levi's. Esse anúncio, essa campanha toda foi Leão de Ouro em Cannes. Slim jeans. E aí, além da mídia impressa, né, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de filmes da mais absoluta simplicidade também. Ou como é que com muito pouco elemento, com muito pouca verba, né, porque a verba publicitária pode ser high budget, low budget, ou em algum caso, no budget. Tá? Minha história começa no exato momento em que nasceu o primeiro ser humano. Desde então eu passei de pai para filho, de geração em geração. Em meu nome, eu vi os homens separarem as famílias, dividirem o mundo em classes. Vi todas as guerras e lutas estúpidas, e no fim, sempre era eu quem estava escorrendo pela terra e manchando as mãos de vencedores e perdedores. Ah, mas eu recebi a adrenalina de todas as aventuras humanas. Estive presente em cada descoberta, cada vitória. Os calculistas me chamam de frio, os apaixonados me chamam de quente. Sou letra, tipo, cor, e estou em cada pedaço de você. Eu sou o sangue, e se você quiser, eu posso salvar uma vida. Doe sangue. Uma campanha do Hemorrio. 65 anos, salvando vidas. Foi feito com muito pouca verba, né, e muita colaboração no parceiro. Porque a gente costuma também chamar parceiros e amigos para entrar em projetos, às vezes com pouca grana, e tentar ter visibilidade com isso.
Esse é um filme que mistura desenho, tá? Mas com muita classe, para passar uma imagem interessante de... Mensagem, né? Sua assinatura é muito mais poderosa do que você imagina. E aqui alguns exemplos de filmes. Every day, thousands of threatened species are turned into consumer products. Put a stop to it. Don't consume nature. When you don't use a good lubricant, the performance of your engine can be endangered. But when you use the new Galp Formula One, Galp, approved in the most rigorous lab tests. This could have been a beautiful story until an idiot put a full stop to it. Isso não foi fantasma. Por incrível que pareça, existem lobos no norte de Portugal. E essa associação nos chamou para a gente tentar, junto com eles, colocar esse filme no ar. Né? Porque todos os anos morrem muitos lobos, os pequenos agricultores, né, tem os animais mortos por matilhas de lobos, e eles acabam matando indiscriminadamente os lobos. Esse filme era para conscientizar um pouco a população sobre, né, o perigo da extinção dessa espécie.
Bom, agora, para a gente não ficar com a ideia, né, de que filme bom é só filme barato, então vamos ver, assim, já depois de alguns anos de carreira, o dia, né, que vocês estiverem numa agência e tiverem verba, né, vejam só o que dá para fazer com dinheiro e com ideia. É fabuloso, né? Escreva o futuro.